Meu nome é Marco, sou homem cis, branco, na casa dos 50, sou alto, tenho cabelos brancos, corte curto, visto camisa de malha, cor preta, meus pronomes são ele e dele. Atrás de mim tem um painel em verde claro para o azul claro, com a logomarca do curso. Nós, participantes do curso, como estamos no projeto de tutoria de extensão, somos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, que é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso, assim como esse projeto de extensão também é da coordenação do professor Sérgio. O professor Sérgio coordena o programa com 4 linhas de pesquisa, a bioorgânica e inorgânica, bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologias de materiais e ensino de ciências, que é a linha que eu e a Mariana atuamos. O curso é interdisciplinar nas áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática e tem conceito 5 na CAPES. O projeto de extensão de formação docente tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que é quem emitirá os certificados ao final do curso, e também do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da UENF, que também é coordenado pelo professor Sérgio. O NAP, tá? É coordenado pelo professor Sérgio. O programa ele é do Centro de Ciência e Tecnologia, e nós, da Tecnologia Digital da Informação e Comunicação na Educação, temos um e-mail específico, tedic.enf@gmail.com. Temos uma rede social no Instagram, @tedic.enf, onde a gente anuncia todos os eventos. E temos um canal no YouTube, tedic.enf, onde a gente publica os nossos encontros. Hoje, participamos eu e a Mariana, vamos falar de inclusão em sala de aula. A Mariana é licenciada em Química, especialista em Gestão Escolar e especialista em Psicopedagogia Clínica e Gestão. Eu sou analista de sistemas e tecnólogo de telecomunicações, especialista em docência do século XXI. Tanto eu como a Mariana fizemos mestrado e procuramos trabalhar, ela com a linha de inclusão na área de TEA e eu com a área de formação de tecnologia de docente. E hoje, no doutorado, a Mariana mantém essa formação com a área de tecnologia e o aluno com transtorno do espectro autista, e eu na área de gestão de recursos digitais para o docente. E eu convido vocês hoje para participar do nosso filme, só que ele vai ser na NetTedx. Uma brincadeirinha que eu faço com a nossa apresentação, a gente ter um olhar para a educação e inclusão, não é educação inclusiva, e eu vou explicar já já o porquê isso. Como promover a educação? Então, eu já começo a falar educação e inclusão, e eu não vou falar a educação inclusiva. Se alguém assistir um vídeo que está na nossa plataforma sobre o design da educação, design universal da aprendizagem, que foi ministrado pelo Douglas, vocês vão ver que a gente começa a questionar se a educação ela já é em processo de inclusão. Por que a gente tem que dizer educação inclusiva? Isso parece meio que, como ele mesmo traz essa ideia, que isso é um pleonasmo, é como subir para cima. A educação não pode sair da área de inclusão, ela tem que estar junto com a inclusão. Tá? E aí a gente vai passear por uma introdução onde eu vou falar um pouco de inclusão de uma área mais aberta, de várias questões de educação. Depois eu vou mostrar e vou apresentar dados. No primeiro encontro, eu falei que eu iria mostrar porque ciências lá no primeiro encontro, e eu mostrei no encontro passado. E depois que eu iria falar um pouco por que a gente trabalha com inclusão na etapa de ensino fundamental. E hoje eu vou trazer essas questões de dado por dado. Depois a gente vai falar sobre técnicas de como fazer, como promover a inclusão. E a Mariana vai dar um apoio grande para a gente poder trazer as características do transtorno do espectro autista, como a gente atua, como a gente trabalha com isso.
E no final eu vou voltar ao meu livrinho com aquele exemplo de como promover a inclusão dentro de uma série de ideias, ok? Então, inicialmente, vamos começar a falar sobre inclusão de uma forma mais diversa. Primeiro, entender que não existe um famoso, que a gente chama muito, portador, né? O portador com deficiência, o aluno especial, o nome correto pela legislação, pela LBI, é pessoa com deficiência, onde a gente traz o ser humano, a pessoa, antes. Então, a primeira ideia é pessoa, pessoa com deficiência, e é assim que a comunidade gosta de ser chamada. Inclusive, tem um vídeo lá na plataforma que explica exatamente, que é o Rafael Brunet, ele fala justamente como a comunidade gosta de ser chamada. Mas vamos deixar bem claro que, necessariamente, a gente pode começar a pensar em barreiras. E a lei brasileira de inclusão, a LBI, ela trata isso, ela define barreiras como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limita ou impeça a participação de uma outra pessoa, de um ser humano, dentro de um processo, seja ele social ou profissional. Tá? Então, essas relações atitudinais de comunicação e tecnológicas, como barreiras, como entraves, isso é classificado dentro da lei brasileira de inclusão. E aí, para falar de inclusão, eu gosto muito dessa imagem, foi o professor Sérgio que me passou, que começa a explicar o que a gente pensa como inclusão. Porque a nossa prática hoje, e eu leio, e as questões que eu leio, eu identifico isso, que a nossa prática hoje é promover o nosso recurso para a minha sala de aula, mas promover para o meu aluno PCD, para aquela pessoa que eu preciso atender especialmente, lá na sala de recursos, lá entrega ele para o cuidador. Isso não é promover a inclusão, isso mesmo que tenha uma pessoa especializada para atender, isso é excluir, porque eu não me planejo para atender ele em sala de aula, tá? E quando eu atendo ele em sala de aula, mas com material totalmente separado, adaptado, e eu vou falar disso mais à frente, sobre essa questão do que eu vou chamar de puxadinho, ou seja, eu trago meu preparo, minha aula comum para todo mundo, mas para o termo que eu vou usar aqui pejorativo, e não é esse termo que a gente define, mas é muito comum a gente utilizar, e eu já vou utilizar para chamar a atenção para a gente não fazer, meu aluninho especial, tá? Isso é uma forma pejorativa. Eu trabalho, tenho um projeto da minha sala e tenho um que eu vou desenvolver para o meu aluninho especial. Então, isso é segregar, não é trazer ele para o grupo, não é trabalhar em inclusão. Inclusão é realmente quando ele está no grupo e eu não identifico a característica dele ou dos meus outros colegas e consigo trabalhar com todos. Eu sei que é difícil, eu sei que existe o atendimento individualizado, especializado, é necessário a gente olhar as características de uma pessoa quando ela precisa e de todas. Mas a ideia de trabalhar a inclusão em sala de aula é que todo o meu processo eu consiga fazer isso. Marco, mas existe a orientação para trabalhar o TEIs. Ninguém está dizendo que não é para fazer isso. Muito pelo contrário, está dizendo para fazer isso, mas tentar fazer um projeto de aula para todos, que todos consigam participar, e a gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso. E aí, falando de inclusão e diversidade, a primeira questão que a gente tem que identificar é que a gente tem que promover um ambiente de respeito. Tá? Conhecer a pessoa, que é aquilo que eu falei, conhecer as características para poder promover um ambiente de respeito. E inclusão, ela passa por diversas questões. Ela passa pela questão do PCD, da pessoa com deficiência, mas passa por outras questões. Questão da criança pequena, do adulto gordo, do alto, do baixo, da pessoa que tem uma opção de gênero diferente daquela considerada padrão que a sociedade traz. Quando você tem uma padronização social e aí alguém sai dessa padronização, parece que está fora do normal, mas não é bem essa a ideia. Inclusão é você respeitar a opção de cada um, principalmente em qualquer área, como seja escolha de música ou religioso, e questões de idade, questões de abandono social.
Ano passado, quando eu tratei esse slide, eu tinha mais algumas coisas, que eram os movimentos sociais, e esse ano eu resolvi dividir em 2 slides. E aí eu vou tratar duas coisas aqui nesse slide aqui, que é a questão do etarismo e da religiosidade, da questão da discriminação religiosa. Então, ano passado, eu me lembro que foi muito chamativo, e eu abordei bastante essa questão, porque uma aluna do curso de biomedicina foi incomodada pelas colegas de sala de aula com a seguinte mensagem nas redes sociais: ela é uma velha, ela deveria estar fazendo pedagogia e não está no curso de biomedicina. Colegas com quase a metade da idade dela publicaram isso na rede social, e isso foi até parou no Fantástico. Isso se chama etarismo, ou alguns chamam de idadismo. Eu prefiro usar o termo etarismo. E às vezes a gente faz ou participa de etarismo e não percebe isso. Como, por exemplo, alguns colegas me elogiavam falando que, nossa, você não parece que tem essa idade, você pinta cabelo para parecer mais velho, porque você trabalha muito com essa questão de tecnologia muito rápido. Ou seja, a questão da idade é um limitador para a tecnologia? O que é isso? Isso não é muito... não consigo entender essa relação, tá? Então, minha formação é área de tecnologia, eu trabalho com educação. Recentemente, eu fui a um velório e eu estava respondendo, mandando umas mensagens, e eu estava com o famoso dedo em pinça, digitando rapidamente, e alguém, que é isso? Como é que você faz isso? Parece essas garotadas novas digitando. Então, já me comparou, porque eu não poderia ter aquela habilidade por conta da minha idade. Então, é uma questão que a gente tem que tomar esse perfil de etarismo, esse cuidado de quando a gente faz certas comparações. E outra questão que eu hoje vou abordar aqui nesse slide é a questão da discriminação religiosa. No Brasil, nós temos muita discriminação religiosa quando a gente trata a questão da matriz africana. É a principal discriminação que acontece. E aí a gente tem um mau costume de trazer da matriz africana o nosso conhecimento da matriz cristã. Sejam nós católicos, protestantes, adventistas, ortodoxos, a gente tem esse mau costume de levar para a matriz africana os nossos reflexos. A matriz africana, se você pegar o processo de identificação politeísta deles, eles não têm o demônio, não existe o demônio na matriz africana. A manifestação deles é pela natureza. Então, o Exum seria o vento e o fogo. E a gente não consegue compreender isso e diz que é o demônio. Mas se a gente pegar a matriz cristã, e que tem um livro chamado Bíblia, que eu sigo, às vezes eu costumo ler, a gente tem uma questão muito interessante, que lá na Bíblia, se eu não me engano, eu acho que é no livro de Jó, eu não me lembro bem de cabeça, que eu sou católico, mas eu leio assim, mas não com tanta dedicação. Lá na Bíblia está escrito com todas as letras: o demônio vaga na terra. O demônio não está no inferno, o demônio não está em nenhuma outra manifestação. Ele está na terra, atentando, atormentando os seres da terra. É assim que a matriz cristã entende o demônio, é assim que está escrito. Mas a gente quer transferir para outras religiões esse incômodo que a gente sente. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado na hora de fazer isso, principalmente essa discriminação com a matriz africana, que a Almanda, que manda, essas outras relações. A gente tem esse mau costume de identificar ele não é do bem. Por que ele não é do bem? Aonde traz isso? Se ele tem uma ideologia totalmente diferente da gente. Na religião da matriz africana, não tem a manifestação do demônio. Ah, não, tem lá. Vamos tomar muito cuidado quando a gente mistura as coisas. Então, eu prefiro tomar esse respeito aí. Aí o colega está trazendo a questão aí do idadismo, que ele sofreu isso. O outro colega que eu já vi, já passou uma mensagem aqui, que falou que faz pedagogia aos 50 e poucos anos. Eu tenho 54 anos e sofro isso fazendo doutorado. Sofri isso na questão quando eu fiz graduação, e agora fiz isso na questão quando eu fiz do mestrado, mas a gente vai levando, tá? Só gostaria de chamar a atenção para isso. Eu sei que é um ponto bem controverso,
E aí eu vou falar um pouco dos movimentos sociais, que ficava naquele outro slide, eu resolvi separar, onde eu falo uma questão geral, assim, que a gente tem que tomar cuidado na inclusão. A inclusão não é só da pessoa com deficiência, mas são de todas essas questões, questões religiosas, e questões de movimentos sociais. E aí eu entendo que existem movimentos sociais quando advém de pessoas oprimidas. A questão dos movimentos sociais, ele vem exatamente quando existe um ponto específico de uma violência contra a pessoa. Aí, por exemplo, eu vi sábado um negócio que eu nunca tinha chamado minha atenção, que vai bem dentro dessa questão do racismo. Eu sempre achava, eu via isso pela questão do etarismo. É emprego para pessoas com boa aparência. E a pessoa disse assim, não foi num programa de entrevista no sábado, por que eu não participo? Porque eu sou negra, e negro já não tem boa aparência. Eu disse, gente, mas ela é tão bem, está bem vestida, se aparenta bem. E aí apareceu algumas fotos dela, ela sempre apareceu bem vestida, e eu não via nada demais que ela não tivesse boa aparência. Mas ela falou que foi desclassificada em alguns processos seletivos justamente por essa questão de boa aparência, por conta da questão da pele. Então, aí, esse ícone Vidas Negras Importam, é muito importante essa relação. A questão do direito da mulher, da igualdade da mulher na sociedade, que a gente vem de uma sociedade muito patriarcal, onde a gente oprimia muito essas relações. A questão do direito de escolha de gênero do ser humano, onde a gente tem o movimento LGBTQIAP+, que é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, assexuados e pansexuados. Desculpa se eu errei alguma coisa, tem hora que realmente eu não lembro, mas é uma questão de uma violência da sociedade muito grande, e o Brasil é um dos países que é mais violento contra essa questão do LGBTQIAP+. E na área de educação, nós temos um grande ícone, que é a neurodivergente, e dentro do guarda-chuva de neurodivergência, a gente tem um transtorno do espectro autista, que a Mariana vai dar um plano muito legal para a gente hoje. Ele surge dentro dessa ideia de um laço azul, porque, teoricamente, no início, eram questões dos meninos, mais tarde foi comprovado que isso não é só para os meninos, é uma questão mais de social e pode atingir tanto a homens como as mulheres, apesar de ter mais características, uma incidência maior nos homens. E aí eu vou fechar aqui dessa questão de movimentos sociais, uma ideia que eu trago, que eu não vejo, não acho ícone, não achei um ícone, não achei um movimento social que fale sobre a violência na sala de aula. E eu vou trazer essa ideia porque a gente precisa começar a pensar, nós estamos trabalhando aqui com professores, quem aqui não é professor está se formando dentro da área de licenciatura, e a violência em sala de aula, e não é só contra os alunos, é a violência que eu trago principalmente contra o docente. Eu tenho visto há algum tempo carteira sendo arremessada em professores. Isso não é de agora, gente. Isso tem acontecido mais incidentemente, assim, porque a gente tem redes sociais, mas a minha esposa tem mais ou menos 10 anos que ela está aposentada do Estado, e ela já foi ameaçada em sala de aula, no turno da tarde, com uma arma dentro de sala de aula. Então, essa violência contra o professor em sala de aula não é da agora. E no dia, a minha esposa teve que enfrentar a direção, porque a direção disse que ela desrespeitou o aluno armado dentro de sala de aula, e ela mandou sair porque o aluno estava armado. O aluno gritou, xingou com ela, e ela mostrou a arma para ela. E a direção disse que a responsabilidade era dela. Ou seja, a própria comunidade escolar parece que não vê essa violência contra o professor, e a gente precisa em algum momento acordar para isso, para esse movimento, criar um movimento de atender a nós, atender aos professores. A minha esposa era professora do fundamental e do ensino médio, e isso aconteceu, ela tem 10 anos que ela está aposentada, e aí isso aconteceu dentro de sala de aula com ela, e a direção foi contra. Aí a gente descobriu mais tarde que a direção foi contra porque a direção assumiu uma posição, se ela fosse a favor da professora, ela ia contra a comunidade escolar que estava ali próximo. Ou seja, professor que se vire com seu aluno, mesmo que ele esteja armado. Então, a gente precisa trazer essa ideia desse movimento
contra essa violência em sala de aula. Eu não achei um ícone que mostrasse isso, então quer dizer que a gente não tem esse processo. É um processo de inclusão que a gente precisa começar a pensar contra a violência em sala de aula. E aí agora eu vou trazer um jogo. Eu vou pedir aos colegas, nós estamos aqui com quase 40 pessoas, e quem tiver com a tela do computador, tente usar o celular. Eu vou abrir esse jogo, tá? Eu vou parar de compartilhar essa tela. Ele tem um áudiozinho, eu vou tirar o áudio só porque eu vou fazer alguns comentáriozinhos para facilitar. Como é que funciona? Esse daí é o 794, eu não vou saber quem é, olha só. Então, vou explicar como é que funciona. Sou eu, aqui. Marcos. É você, Shirley? Eu acho que sou eu, não consegui colocar meu nome. Deixa eu explicar aqui como é que vai funcionar. Eu vou apresentar a pergunta na tela. Então, vocês só vão conseguir ver a pergunta na tela do computador que eu estou transmitindo, tá? Vocês não vão conseguir ver a pergunta no celular. No celular, vocês vão aparecer 2 ou 4 opções para clicar, e a resposta vai estar na minha tela. Mas vocês precisam clicar no celular de vocês. O primeiro pode ser meio complicado, o segundo vai mais rápido. E observe o seguinte, como é que, se todo mundo acertar, quem é que pontua mais? É quem responder primeiro, tá? Vou iniciar e quem for entrando, quem for conseguindo entrando, vai aparecer no jogo, tá? O assunto é capacitismo. Vai começar. O que é capacitismo? É a pergunta. Temos 4 opções. No celular de vocês só aparecem as cores e os ícones. E a pergunta é vermelho. Capacitismo é a inclusão das PCDs. Azul. Capacitismo é desvalorizar a PCD no sistema produtivo. Amarelo, valorizar a PCD, motivando. E verde, acolhimento à PCD. Nós já temos 7 respostas. Já vai terminar. Terminou. Então, tivemos alguns erros, alguns acertos. Eu vou começar a comentar só no início, tá? Alguém está querendo entrar? É isso? É só digitar kahoot.it, tá? Esse nomezinho que está aqui na base, aqui, ó, kahoot.it, e ele vai pedir o código. No navegador, digita kahoot.it e ele vai pedir o código, que é 7941952, tá? Então, capacitismo é desvalorizar a pessoa com deficiência no sistema produtivo. Tá? Eu vou evitar de fazer comentários para a gente ser rápido. Só parei para comentar agora para vocês entenderem como é que é o mecanismo. Quanto mais rápido, mais ponto faz. Ele vai mostrar aqui agora, na próxima tela, a pontuação. Então, a Raquel foi a que pontuou mais. Verdadeiro ou falso? A Lei Brasileira de Inclusão é uma legislação anticapacitista. Verdadeiro ou falso? Que é verdade é azul, quem acha que é falso é vermelho. É rápido, tá? Esse de verdadeiro ou falso eu diminuo o tempo. Então, 12 disseram que é verdadeiro e 4 disseram que é falso. É verdadeiro, é falso, tá? A lei brasileira ela não é anticapacitista, ela não trata essas relações. Qual atitude pode ser considerada capacitista? Vermelho, ter expectativa que a pessoa com limitação fracasse. Azul, tratar todos da mesma forma. Amarelo, oportunizar e ter empatia com a capacidade do outro. Verde, nenhuma das anteriores. Está acabando? Estou gostando de ver, estamos acertando. Ter expectativa que a pessoa com limitações fracasse. Era essa a ideia, a resposta. Isso é uma atitude capacitista. E aí o Diego subiu, está subindo. A Olha, muito bem. Eu saí do jogo. Saiu, Mariana? Tá aí, travou aqui. Aí eu deixei para vocês, deixei vocês ganharem. A expressão, a desculpa do aleijado é a muleta, é uma expressão capacitista, não é capacitista, dito popular, sem efeito sobre o capacitismo,
consenso entre os mais velhos. Vamos lá, gente, vamos lá. Quem, 14 já veio. quem, quem Exatamente. responde mais rápido, né, Marco? Ganha mais pontos. Ganha exatamente. O que está acontecendo? Essa ideia de comparar a necessidade física a uma forma pejorativa é capacitismo. A Poli desceu, a Lilica subiu, a Raquel está chegando. Verdadeiro ou falso? Deu uma de João sem braço. É capacitista. Verdade ou mentira? Quanto mais rápido, mais ponto. Mas pensa, né, gente? O espremer tanto pro 4, 3, 2, 1. Então, gente, é verdade. Essa é uma. E acreditem ou não, é uma das expressões que nós da área de educação mais utilizamos, tá? Diego tem a maior sequência de respostas aqui, ó. Mas Lilica está na frente. Ele liga, tá mais rápida. A expressão estou cego de raiva é capacitista. Verdadeiro ou falso? 5, 4, 3, 2. Então, gente, é uma expressão capacitista, tá? E Diego caiu agora, estava bem aberto. Falar que PCD parece tão normal é capacitismo. Ele parece tão normal. Quero ver. A gente fala isso direto, gente. Ele nem parece que tem autismo. Exatamente. Todo mundo acertou. Oh, fiquei feliz com esse povo agora. A Lilica está na frente, o Papone e a Adriana estão indo. Você está meio autista hoje, no sentido de desatento? É. Considerar o autismo se torna uma pessoa dispersa. Alertar que o indivíduo precisa ter mais atenção. Vincular o indivíduo com TEA como incapaz. Observar que o TEA desperta no indivíduo interesses específicos. Você está meio autista hoje? Dois, um. É. Vincular o indivíduo com TEA como incapaz. É uma expressão capacitista, tá? Que voltado para a área de TEA. Vocês podem observar que as figurinhas, a Mariana tá loura e eu tô com o cabelo comprido. Essas figurinhas são do ano passado, tá, gente? É verdade. Infantilizar a voz ao tratar o PCD como criança é cuidado excessivo, devoteísmo, pessoas que atraem por PCD, desculpa, tem 2 T's errado ali, desconhecimento de inclusão ou capacitismo. E aí começa a aparecer um termo novo, devoteísmo aqui. Cinco, 4, 3, 2, 1. Então, ficou meio dividido isso aqui, mas é capacitismo, tá, gente? Foram 7 certas e 8 erradas, equivocadas, vamos chamar assim. Mas quando você infantiliza a voz para falar com PCD, isso é capacitismo. Parece que ele é uma criança, que ele não cresceu. Ah, eu vi ali que eu não comentei, a Ana está subindo. Anticapacitista. Anticapacitista, não é capacitismo. Está relacionado aos movimentos, lutas sociais, como xenofobia, homofobia, racismo, questões de educação da formação básica, movimentos de inclusão na educação, movimento europeu da atividade de gênero. Anticapacitismo. Essa aí tem um tempo maior porque tem que parar para pensar. Olha a figurinha, essa figurinha na época eu estava usando coque ainda.
3, 2, 1. O anticapacitismo, ele está relacionado às lutas sociais, tá? Eu vou fechar aqui, e aí ele vai me dar o pódio de quem fez mais pontos, ele vai do terceiro, a Lilica, que estava ali o tempo todo ali, na média ali, a Mari, e o 6650. Quem é o 6650? Mício. Essa foi uma forma que a gente começou a introduzir, usou a tecnologia, que é a gamificação, que a Mariana vai falar com a gente em breve sobre gamificação. Esse é o Kahoot, para quem não conhece, e a gente está trazendo um termo para introduzir um conceito que se chama capacitismo. Eu não sei se todos conhecem, tá? Então, essa é a ideia do anticapacitismo, o movimento é anticapacitista, é tratar essa relação da pessoa com deficiência com respeito, e não de forma pejorativa. E aí a gente fecha essa ideia de inclusão de alguns tópicos, e eu vou trazer agora por que a gente precisa trabalhar no ensino fundamental. E eu vou trabalhar isso com dados estatísticos. Então, quando a gente fez, alguns dados são meus, outros dados são da Mariana, mas os dados, na verdade, são do INEP, mas os levantamentos são alguns fui eu que fiz, outros são a Mariana, que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu chamei de matrícula da educação especial, porque está escrito assim no processo deles, tá? E aí a gente fez um levantamento de 2005 para cá, onde a gente percebe que no cenário nacional brasileiro, desde o ensino fundamental de 2005 até 2022, o maior índice de matrícula está no ensino fundamental, onde poucos seguem para o ensino médio e muito menos para o ensino superior. Tá? E aí eu vim reduzindo. Da região sudeste, o cenário se mantém, o mesmo período de tempo. Para o Rio de Janeiro, continua o mesmo cenário. E aí eu pergunto, qual será, onde é que está o desafio? É meio que nítido que o desafio está na etapa do ensino fundamental. E aí, para garantir isso, essa relação, eu vou trazer de Campos, da minha região, da minha cidade, tá? Que também está dentro desse aspecto, dentro dessa relação que está mostrando todo o desenho, desde o Brasil, da região sudeste e Rio de Janeiro. E aí eu separei aqui, no meu município, por educação fundamental dos anos iniciais, dos anos finais, e mantive o ensino médio. A gente observa o seguinte, aí tem um amarelo que marca aqui, que é quando começa o ensino fundamental de 9 anos. E até aqui, até 2009, a gente tinha um ensino fundamental de 8 anos. E aí a gente observa o seguinte, se eu considerar esse tanto aqui de 2022, andar 9 anos para trás, eu teria que estar achando aqui nos anos iniciais, né, que é essa cor amarronzada mais escura aqui, o mesmo tamanho do desenho, praticamente ele é menos da metade, ou seja, menos da metade de quem entra no processo do ensino fundamental dos anos iniciais chega ao ensino médio. E aí, a nível de Brasil, a gente procurou saber quais são as principais transtornos, quais são as principais áreas para serem identificadas que a gente pode trabalhar. Né? A deficiência intelectual é praticamente a metade e o autismo chega a 1/3. Deficiência intelectual são muitas áreas, então você precisaria de muitos especialistas. O autismo já ele é 1/3, você consegue trabalhar e a gente está em uma grande área. Então, esse é um dos motivos que eu e a Mariana trabalhamos em inclusão e damos maior foco no autismo. E autismo é a pesquisa da Mariana, não é minha, tá? Por isso que é ela que vai falar hoje com vocês sobre isso. E no nosso cenário aqui da minha região de Campos Goytacazes, nós temos a deficiência intelectual menos da metade
E aí tem o segundo lugar, o autismo, com quase um terço, aí depois vai para a deficiência física, outras áreas. Então, o autismo ainda é uma área de grande atuação na educação que a gente precisa estar atuando nisso. Esse é um dos motivos que a gente trabalha na educação fundamental, como a gente viu, e trabalha a questão do autismo. E aí eu vou falar um pouco sobre como trabalhar, como fazer, como desenvolver um pouco das relações com materiais. Quais são os materiais, como que a gente cria material didático. Eu vou conseguir trabalhar tudo isso aqui hoje? Não. A gente vai trabalhar devagar, tá? Primeiro, é a questão do respeito, do direito de vir, do direito de ter acesso, da liberdade para ser uma pessoa. A Cris está dizendo que vai sair, tudo bem, Cris? Nossa, ela está dizendo que precisava levar no hospital. Depois você assiste o vídeo. Então, a acessibilidade não é uma questão de eu preciso ter na minha cidade. A acessibilidade é uma questão de respeito. Um dos primeiros símbolos de acessibilidade é o cadeirante. E aí eu tive muita curiosidade para saber por que era cadeirante. Demorei muito a descobrir, até que eu orientei um TCC e missão que eu dei para as 3 meninas era por que o símbolo era cadeirante. E eles tinham que me explicar isso no TCC, elas descobriram. E o cadeirante, durante muito tempo, foi símbolo da acessibilidade, porque veio pela Microsoft, ela divulgou isso. E aí ele começou a ficar famoso, como não tinha um processo padronizado. Ele, durante muito tempo, o símbolo de acessibilidade foi o cadeirante, mas hoje a Organização Nacional das Nações Unidas, a Organização Internacional das Nações Unidas, tá? Nada de nacional, ela tem esse símbolo que é esse homenzinho simétrico em uma circunferência. E aí, como a gente está falando de uma questão internacional, eu procurei saber qual é a definição de tecnologia. Um dos mais aceitos no mundo é a ISO 9999, e ela trata 2 questões, ajuda técnica ou produtos assistivos, que seria qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema tecnológico. Ou seja, a aplicação da tecnologia assistiva, ela vai além de simplesmente auxiliar o indivíduo. Ela tem que, principalmente quando no caso é o nosso aluno, ela tem que favorecer que ele faça as atividades de forma livre, independente. Né? A gente tem que encontrar meios para poder eles construir o conhecimento junto com o processo tecnológico, como os outros. E a LBI trata essa mesma relação de tecnologia assistiva, assim como a norma ABNT vai trazer essa relação. E para o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, desculpa, mas o nome ainda é esse, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Eu sei que é errado, mas está escrito lá no site deles, tá? Eu trouxe. E é do Ministério dos Direitos Humanos, é uma entidade do Ministério dos Direitos Humanos, eu esperava que se corrigisse isso desde o ano passado. O ano passado eu não quis trazer, mas esse ano, está lá, está no site deles, eu vou trazer, vou manter, tá? Então não passou despercebido, mas o que eles trazem, a forma que eles chamam de tecnologia assistiva é que me interessa, que é a área do conhecimento de forma interdisciplinar, para todas as áreas, que promove a funcionalidade, ou seja, ela cria independência para a pessoa com deficiência. E aí a nossa norma brasileira de técnicas, norma brasileira técnica, a BNT, ela também trata outras questões da tecnologia assistiva, como o desenho universal, que é uma concepção de produtos de ambientes, programas, para o serviço para ser utilizado por todas as pessoas. A LBI também vai nesse mesmo processo e chama de concepção de produtos de ambientes de programa. Ou seja, eles estão meio que comunicando a mesma ideia, que desenho universal, onde eu trato criar um processo mais dentro de uma ideia mais universal para todos, e não para o meu aluno da área de inclusão ou para o meu aluno que não tem barreiras. E falando sobre essa questão do desenho universal, eu vou trazer um pouco dessa questão do DUA, que é o Design Universal da Aprendizagem, mas eu vou deixar claro que ele é uma área de aprendizagem mais afetiva, e ele é organizado por princípios e foi desenvolvido por educadores médicos, neurologistas, norte-americanos, pensando em condições biológicas e neurológicas para a aprendizagem. Então, a gente vai ver que ele atua nas áreas do cérebro que precisa de engajamentos, de múltiplas apresentações, de ações, expressões,
baseados nos princípios da educação. Então, o design universal da aprendizagem, ele trabalha em 4 áreas, tá? Quem quiser uma ideia muito melhor, tem na apostila, a gente explica isso melhor. E também tem um vídeo nosso com o Douglas que vai para esse caminho explicando isso daí, tá? O objetivo é proporcionar múltiplas interações, as quais proporcionam desenvolver um processo inclusivo para todos, sem os famosos puxadinhos. Apresentar a estratégia, a área de conhecimento e a área de afetividade. O Design Universal da Aprendizagem, ele nasce no Centro de Tecnologia Especial Aplicada. Tem 2 grandes médicos neurologistas, é porque eles são pedagogos e eles são neurocirurgiões, tá? E a ideia do Design Universal, que vem se atuando, e hoje nós estamos na versão 2.0, é que a gente trate de planejamento. A proposta é a inclusão seja planejada antes da sala de aula, que haja um engajamento por toda a comunidade escolar e que os recursos sejam diversificados. Esse é o principal ponto que a gente trabalha aqui no nosso curso, e não é a ideia de adaptar, mas sim diversificar as formas que eu consigo passar o ensinamento. E aí, quando a gente começa a falar de inclusão, a gente precisa pensar que todo o nosso processo ela tem que ser inclusivo. E uma das maneiras que a gente precisa falar, e a Mariana vai chamar a atenção da gente para isso, que é a questão quando a gente começa a passar aquelas ideias de informações com o nosso conversa cotidiana. Ela fala pelos cotovelos. Como é que o nosso aluno autista aí está representado na figura do André, do Maurício Souza, né? Como é que ela vai pensar? Como é que essa criança vai pensar isso? É o cotovelo falando, a Mariana, acho que tem um exemplo no slide dela, mas eu não trouxe hoje, que é ele vai matar na sexta-feira. Então, a criança pensa na facada no calendário. Então, essa relação de ser inclusivo é tirar esse ambíguo, essa questão dessa forma ambígua de falar. E trazer, principalmente, se eu puder, trazer outras formas de inclusão, como legenda, como libras. Isso favorece muito a questão da inclusão. A Adriana colocou aqui, minha filha está procurando um elefante branco na rua até hoje. Realmente, a gente usa essas expressões, só que a gente não explica isso para a criança, que é só uma expressão. A questão linguística, então, por exemplo, hoje aqui nós temos gente de fora da nossa região, mas eu sei que, por exemplo, se eu falar que... Desculpa, gente. Passou um motoqueiro aqui na minha rua, não sei se vocês ouviram. Perdão. A questão linguística, se você falar hoje, por exemplo, na nossa região aqui, o cabrunco vai pegar, o tisgo lamparão, é uma expressão linguística da nossa região. E isso no Brasil inteiro é assim. E a gente tem que tomar esse cuidado na hora de falar essa questão linguística, como a gente vai trazer para o material didático. Se a gente precisa trazer isso, porque é um estudo de línguas, a gente tem que deixar isso claro, que isso é uma expressão linguística e que ela tem uma explicação para isso. A questão da carga cognitiva, a gente precisa tratar isso. Não é eu desenvolver meu material e ter lá uma figurinha caindo, uma letrinha entrando devagarzinho, um áudio falando, uma musiquinha de fundo, e isso é uma sobrecarga cognitiva. Então, quanto mais simples e mais direto, melhor. A gente vai falar sobre essas questões todas na apostila, mas lá no tópico 12 eu trago isso tudo bem batido, tá? Mas a gente está nesse período de inclusão, eu dou uma passeada por esse caminho. E aí, como promover a inclusão dos seus alunos? Primeiro, considerar que todo ser humano é diferente. Cada um tem suas características, mas a gente quer todos juntos, tá? Tem a intenção de fazer a inclusão. E quando a gente tem intenção, a gente precisa pensar de como vai fazer esses materiais. Usar materiais com imagens mais de boa definição. Marco, eu não tenho uma imagem de boa definição. Por exemplo, eu usei essa professorinha e ela não tem uma boa definição, mas eu tratei ela, eu tirei o fundo. Eu aumentei o contraste, eu diminuí o brilho, aumentei, ou precisei de aumentar o brilho, e aí eu consegui uma boa definição. Usar o centro da tela sempre que possível. Trazer falas claras, sem ambiguidade. A inclusão ela é mais forte do que uma norma. A gente tem que tratar isso dentro de um processo, tá? Para criar uma sociedade de respeito.
E aí eu vou trazer um exemplo aqui, que é esse projetil. Por que eu estou trazendo esse projetil? Há um tempo atrás foi dado um exemplo numa sala de aula de um curso de formação de professores que o aluno tinha que desenvolver uma análise de um texto onde tinha um erro de gramática, onde tinha um erro de texto. Eu não me lembro bem como é que é o certo. E o uso para que o aluno resolvesse, era apontar uma arma para cima e dar um tiro na palavra errada. Nós estamos promovendo a violência, gente. Então, usar determinados contextos, determinados assuntos, é muito preocupante. Principalmente quando a gente está questão de promover a inclusão. Esse processo é promover a violência e algumas outras coisas que a gente tem que tomar cuidado. Se eu vou fazer, por exemplo, e aí o nosso orientador que chamou a atenção da gente para isso, eu vou fazer um jogo da forca para trabalhar com um aluno com transtorno do espectro autista, se ele não gosta de ambiguidade, se ele não consegue absorver isso. Então, a gente tem que precisar pensar essa relação. Tá? Agora, a Mariana vai falar, mas eu já começo novamente com outro jogo, tá? E esse jogo vai ser da seguinte forma. Eu vou parar aqui, e aí a Mariana que vai comentar. A Mariana está aí com a gente? Sim, estou aqui. Então tá. Gente, olha só, eu vou fechar a minha câmera só para facilitar o processo. Eu vou compartilhar outra tela, e aí todos podem participar. Preparados? Pessoas com autismo não conseguem se relacionar. Mito ou verdade? Mito, 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 mito. As pessoas colocando mito. E aí? Consenso geral? É mito ou é verdade? Então, pessoal, né? Falta alguém ainda. Ó, Shirley botou verdade. Mais alguém? Então, gente, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de autismo, né, na verdade, a gente está falando do transtorno do espectro autista, onde você tem diferentes níveis, né, de acometimentos, onde você vai ter uma diversidade muito grande de pessoas e que, sim, afeta a interação social. Porém, não significa que todos os indivíduos com o transtorno do espectro autista não vão conseguir se relacionar. Então, isso acaba sendo um mito. Às vezes, a criança, o nosso aluno, a pessoa tem autismo, né? Com autismo, e a gente acha que não é porque ela consegue interagir. Mas aí, todas as outras características do espectro ela acaba apresentando, mas ela interage. Então, isso realmente é mito. Elimina aí, Marco, pra gente. Vamos girar a roleta. Esse jogo é feito Word Wall, a gente vai aprender a utilizar. Autistas apresentam agitação psicomotora. Mito ou verdade? E agora está mais dividido. E aí, pessoal, é mito ou é verdade? Então, a agitação psicomotora, ela vem mais, ela está mais relacionada ao TDAH, né, do que necessariamente ao autismo, tá, pessoal? Eles podem vir a apresentar, sim, mas aqui, né, foi uma afirmação de que todos eles vão apresentar essa agitação psicomotora, e nem sempre, já que já os indivíduos TDAH têm mais probabilidade de apresentar essa agitação. Próximo, Mar. Autistas têm dificuldade para manter o foco nas atividades propostas. Mito ou verdade?
Mito, verdade, mito, verdade, verdade, mito, verdade, verdade, verdade. E aí, gente? Opa! Ah, gostei da Adriana. Depende, porque se o assunto interessa, o foco é total. Eles têm hiperfoco, é exatamente isso, pessoal. Isso é um mito. Quem tem mais dificuldade em manter foco nas atividades são as pessoas que apresentam TDAH. Então, a gente percebe o quê? Que muitas características do TDAH e do autismo, elas acabam sendo meio que misturadas aí, de acordo com o senso comum, até porque existem muitos indivíduos com autismo que também têm TDAH, certo? E aí é exatamente o que a Adriana falou. A dificuldade mesmo maior deles é pelo interesse. Depois que você consegue despertar o interesse dele em determinado assunto, em determinado conteúdo, em determinado tema, aí eles ficam muito focados e eles conseguem ficar horas a fio ali falando sobre o mesmo assunto ou fazendo algo sobre o mesmo assunto, se aquilo for do interesse, for do hiperfoco, eles podem apresentar hiperfoco, né? Já coisa que o TDAH tem essa dificuldade de manter o foco. Então, isso aí é mito. Próximo. Todo autista é não verbal. E aí, mito ou verdade? Mito, 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 mito. Depende do grau. Mito, mito. Vamos embora, pessoal. Mais alguém? É bom quando tem um joguinho assim, né? Porque a gente não fica só ouvindo e a gente participa um pouco mais, fica um processo um pouco mais dinâmico. O que é que vocês acham? Isso é uma forma da gente mostrar a vocês que em sala de aula, um game, né, a gamificação, ela também torna a nossa aula, a nossa prática pedagógica um pouco mais dinâmica. Então, a gente já trouxe esses recursos para mostrar a vocês como que pode ser uma passagem de conteúdo mais dinâmica do que ficar a pessoa só falando, falando, falando. Então, como, né, maioria aí é mito, né, gente? Todo autista é não verbal? Não, dependendo do grau, a gente tem muitos autistas verbais aí, nível 1 até nível 2 de suporte, né? A gente consegue, e eles falam, eles se comunicam, e as terapias estão aí exatamente para auxiliar eles a conseguirem ter melhores falas aí. Pode tirar, Mar, por favor. Tadantã, tadantã. Vamos lá. Esse jogo é do Wordwall, tá, gente? Chama-se roleta. Pessoas com TEA demonstram apego a regras e rotina. Mito ou verdade? Verdade, 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 verdade. Alguém discorda, gente? É verdade, né? É verdade. Muito apego a regras e rotina, gostam muito. É um ponto onde, quando a gente, já que está falando de sala de aula, é um ponto onde a gente deve tentar trabalhar a partir disso, a partir de regra, de rotina, né? A partir de momentos em que eles não vão ser surpreendidos, momentos sempre avisados, momentos sempre planejados, onde eles saibam tudo que vai acontecer, porque a surpresa, né, traz um pouco de angústia, um pouco de agitação, então é muito bom, é verdade, eles demonstram sim. Lembrando que eu não coloquei que todos, né? Eu falei pessoas, então algumas pessoas, a maioria, mas não falei todos. Todos é uma palavra muito forte quando a gente está falando do transtorno do espectro autista. Pode ir, Mar.
Todo autista é diagnosticado quando criança. Mito ou verdade? Essa tá fácil, porque tá na mídia direto, né, gente? É mito, né? Não preciso nem comentar. A gente tem visto aí muitos artistas fechando diagnóstico tardio. A gente tem percebido, né, que hoje em dia os diagnósticos são melhores, né? Uma melhor fase aí para os nossos alunos, onde a gente consegue fechar um diagnóstico e consegue fazer as intervenções precocemente. Quanto mais precoce for realizado as intervenções, maior vai ser o desenvolvimento desse aluno. E a gente tem visto que os níveis 1 de suporte aí, né? Muitos artistas estão fechando os diagnósticos agora, né? Falando artistas, gente, porque é o que a gente fica sabendo, né? O que vai para a mídia, né? Mas tem algumas pessoas aí que, quando vai fechar o diagnóstico do filho, o médico fecha também o diagnóstico dos pais, né? De algum dos dois genitores. Então, tem sido muito comum. O último. Tá. As pessoas com TEA são extremamente visuais. Mito ou verdade? Verdade, 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 verdade. Verdade. Vamos lá. Falta alguém? Verdade. Mito. Mais alguém? Então, pessoal, é verdade, né? São realmente extremamente visuais, gostam de figuras, gostam de ilustrações, né? Gostam um pouco ali da questão do material concreto, porque é visual, ele está podendo ver, ele está podendo interagir. E aí, pergunto eu a vocês, o que que nós fazemos com essa informação de que o autista, ele é extremamente visual, né? Gente, a gente tem que trabalhar com materiais que sejam visuais. A gente tem que trabalhar com materiais bem ilustrados, com linguagem, né, clara, objetiva. Se a gente puder trabalhar, sair um pouco da questão das folhinhas, né, só do material impresso e trazer mais o quê? Recursos que sejam visuais. Mas a gente tem que prestar muita atenção no registro. Às vezes o professor ele fica tão, principalmente do ensino fundo, todos eles, tão apegado ao registro. Ele não consegue copiar nada do quadro. Gente, isso não é pior coisa, isso não é uma coisa difícil no processo de escolarização. Ele não copia nada do quadro. Porque a gente sabe que a gente tem muito aluno que a gente chama de copista. E esse aluno copista, a gente sabe que é aquele aluno que copia tudo, mas que, na verdade, ele não teve nenhum aprendizado em relação àquilo. Então, às vezes, é melhor você ter um aluno participativo que está entendendo um pouco aquilo, mas que tem uma limitação motora para copiar uma certa dificuldade, mas ele está compreendendo o processo. Então, a gente tem que ter mais atenção também como a gente vai avaliar o nosso aluno. Não é porque ele não está copiando, porque ele não está sabendo. E outra coisa, hoje em dia a gente copia mais ou a gente digita mais, né? A gente escreve mais ou a gente digita mais. Então, às vezes, ele vai conseguir copiar um conteúdo, talvez, digitando. Ah, Mariana, mas na escola não tem uma estrutura para ele ter um notebook ou um tablet para ele digitar do quadro. Compreendo. Não, é natural a gente não ter isso, a gente ainda está com escolas de caderno, né? Mas a gente pode fazer uma folhinha e levar para esse aluno com o conteúdo que você quer que ele saiba. Então, ele não necessariamente precisa estar copiando do quadro. E às vezes a gente acaba perdendo muito tempo da nossa aula, que é muito corrido e a gente tem muito conteúdo para dar, porque não tem nenhum professor que fale que está sobrando tempo em sala de aula,
mas a gente ainda quer encher o quadro e botar os alunos para copiarem aquele monte de coisa. E, na verdade, a gente está perdendo tempo fazendo isso. Então, vamos lá, gente, voltando para o slide, voltando para a apresentação, para seguir o roteiro aqui. Eu já fugi um pouco, mas faz parte do assunto. As áreas, né, que apresentam prejuízos aí do transtorno do espectro autista é a comunicação, a interação social e a parte comportamental, dividida aí em 3 níveis: nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, que é aquele que exige apoio muito substancial, geralmente não vai apresentar comunicação verbal, geralmente é aquela criança que vai precisar sempre estar acompanhada de alguém, aquela criança que precisa de alguém para estar interagindo, precisa de alguém para estar cuidando da questão do comportamento, né? As questões das interações são mais difíceis de ocorrer, mas tudo é possível. O nível 1 de suporte é aquele que já pode apresentar a comunicação verbal, como a gente falou, vai apresentar alguns movimentos repetitivos, estereotipados, mas tudo mais leve. E o nível 2 já é uma comunicação verbal mais limitada, no sentido de que não mantém uma conversa, ele até te responde ali na conversa, mas é uma comunicação mais restrita. Também com movimentos repetitivos, estereotipados, que vão trazer, assim, um pouco mais acentuados, né, no nível 2. Pode passar, Mar. Por favor. Então, quais seriam, né, umas das características? Gente, por favor, vamos pensar que são características, não são sintomas. Porque quem tem sintoma é doença, e TEA não é doença, é um transtorno, né? Então, as características é colar ali, que é aquela questão da repetição das palavras. Movimentos repetitivos, né, que é, por exemplo, ficar abanando a mão, balançando o pé, que vem um pouquinho associado com movimentos estereotipados, que é a questão, por exemplo, de estalo de mãos, ficar se apertando, né? Ficar apertando as mãos. Tem vários tipos de movimentos estereotipados, abano de mãos, né? Déficit de figura de linguagem, que o Marco já falou aí, a questão do falar pelos cotovelos. E aí a gente tem que lembrar que eles têm essa dificuldade de abstração. Como eles têm uma dificuldade de abstração, eles vão apresentar esse déficit nas figuras de linguagem. Então, a nossa fala tem que ser mais direta, mais clara, mais objetiva, e sem arranhuras, sem interpretações, sem segundas intenções. Então, você tem que ser uma pessoa clara, uma pessoa que vai falar realmente aquilo que tem que ser dito, sem rodeios, e uma pessoa que vai falar realmente o que quer, né? Principalmente quando você está interagindo com ele ou explicando um conteúdo. Então, você tem que ser direto, como diz o ditado popular, direto e reto, né? Sem rodeios. Eles têm a característica de serem visuais, como a gente já viu na roleta. Eles têm características de hiperfoco, onde é um apego demasiado aí a certos assuntos, a certos temas, eles vão querer falar só sobre isso, eles vão querer ler sobre isso, eles vão querer ter brinquedos e jogos sobre isso, e aí a gente pode aproveitar esse hiperfoco, por exemplo, para trazer para a nossa aula. Então, é importante ter sempre uma conversa com os responsáveis, se ele for menor, né, ou com o próprio, se já for maior, para a gente ver do que ele gosta. E aí o professor partiu um pouco desse hiperfoco e, a partir desse hiperfoco, ir ampliando para outros assuntos, mas sempre envolvendo um pouco essa temática. Então, por exemplo, se ele é uma criança que gosta muito de dinossauros, então você começa falando dos dinossauros e vai puxando aí toda a sua aula, se for de português, de ciências, se for falar de animais carnívoros e herbívoros, né, você já vai vindo do dinossauro, vai vindo sempre aí, fazendo esse paralelo para ter a atenção dele, já que é o hiperfoco dele. Apresenta sensibilidade sonora, né, que é uma coisa que não é novidade para a gente,
mas aí a gente tem que saber, né, dosar e identificar quando o ambiente não está muito agradável, quando o ambiente está pesado, está carregado, a sala de aula está muito agitada, está muito barulhenta, a escola está barulhenta, a escola está com uma obra. Então, tudo isso, gente, vai afetar no comportamento do seu aluno em sala de aula. Se está um ambiente agitado, se o corredor está agitado, se tem uma obra, claro que ele não vai ficar bem ali, né? Então, a gente tem que ter atenção a essas coisas e tentar evitar alguns barulhos, alguns sons. Questão de bexiga, né, de balões dentro de escolas é sempre um problema, porque eles têm medo do barulho na hora de estourar. Então, assim, tentar evitar algumas situações. E o apego a rotinas, que a gente já comentou também na roleta, que é muito bom se a gente fizer um quadro de rotinas. Próximo, Mar. Aline, a maior dificuldade é receber uma criança que, mesmo estando na escola, não está alfabetizada, principalmente no Fundamental 2. Concordo com você, Aline. É porque isso vai sendo passado, né? A escola, o aluno vai sendo aprovado, a responsabilidade vai ficando para o outro ano, a professora da alfabetização não deu conta, e aí todas as outras falam que eu não tenho tempo para fazer isso. E aí a gente fica em uma situação difícil. Porque qual professora, qual vai ser a professora que vai parar para tentar alfabetizá-lo? Essa fica a nossa pergunta, né? Porque às vezes... Peraí, Marco, eu não falei do não ainda não. Eu estou comentando uma coisa que está no chat aqui. Então, essa, às vezes, é a nossa dificuldade. E muitas vezes a gente não consegue, às vezes aquela professora parou e está em um processo bom de alfabetização, mas ele é mais lento, então um ano é pouco. Então, a professora do ano seguinte tem que continuar. E aí, às vezes, vai ser uma professora que vai falar assim, mas eu já estou no 5º ano, como que eu vou alfabetizar essa criança? Então, é complicado. É bem complicado, mas a gente tem que tentar dar uma paradinha e tentar, né, alfabetizá-lo e tudo em conjunto com a família. Então, vamos lá, gente. Palavras, né, e a gente estava falando de linguagens, e quando a gente está falando de linguagem em relação ao autismo, é melhor que vocês falem palavras afirmativas, porque esse processamento do não fazer algo, é mais difícil para eles. Então, você vai falar assim, não fala, não corre, não grita, não joga bola, né? Então, ele vai ficar mais com o corre, o grito, não joga bola. Então, é necessário que sejam faladas, é melhor, né? Não é que seja necessário, é melhor que o professor, na hora de utilizar a sua linguagem, utilize mais coisas afirmativas, porque até ele entender esse processo do não, alguns já vão ter passado por esse processamento e já entendem esse processo do não, mas outros não. Então, pode passar, Mar. Então, a gente pode falar assim, ande devagar, senta, leia, estude, acalma. Em vez de a gente falar assim, não grita, a gente fala assim, acalme-se, fale baixo. Entendeu? Palavras afirmativas, que ele vai entender rápido, mais rápido, o processamento no cérebro vai ser mais rápido para ele estar, né, atendendo a sua solicitação. Mariana, dá certo com todos? Não, gente, é um espectro, cada um tem as suas características, nem sempre uma coisa vai dar certo com todos, mas são algumas coisas que acabam sendo mais recorrentes de sucesso. Próximo, Mar. Sim. Aí, quando você está falando essas palavras afirmativas, e aí você acaba conseguindo alguma coisa que você pediu, então, às vezes, ele estava assim, andando muito, num dia muito agitado, você pede, senta, calma, vamos fazer essa atividade, beleza. Que vai falar lá, bem behaviorista, que vai falar um pouquinho disso aí.
E esse reforçador positivo ele fez uma coisa certa, bonifique-o. Então, o quê? Dê alguma coisa. O que ele gosta? O que ele pode, né? Porque às vezes ele gosta, mas ele não pode. Então, ele gosta de uma balinha, ele gosta de um pirulito, ele pode, né, chupar uma balinha ou um pirulito, ele pode chupar um doce, porque tem crianças que têm restrições a produtos doces industrializados. Então, conversar com os pais. Volta aí a importância do diálogo com a família. Então, se ele pode, dê um bônus, o parabenize por estar fazendo algo certo, né, diante da sua visão, algo solicitado. Ah, mas ele não gosta de nada disso, ele gosta de usar muito o celular, deixa ele ganhar uns minutos no celular. Ah, ele gosta de passear lá, dar uma volta no corredor, então dê uns minutos de corredor a ele, para você trabalhar com ele. Sim, Heloísa, prefiro dar objetos escolares, lápis, borracha, etc. Mas tem criança com autismo que não vai se interessar por ganhar lápis e borracha. Entendeu? Você tem que trabalhar com o que ele vai gostar de ganhar. É igual a mim. Eu não gosto de tomar café. Então, se uma pessoa me der um cafezinho como bonificação de alguma coisa, eu não vou ficar feliz. Certo? Então, é partir daí. Pode dar lápis, borracha, não tem problema nenhum, desde que ele goste. Ah, tem criança que adora adesivo. Tem criança que adora figurinha. Então, você vai dar uma coisa que ele goste, que seja do interesse dele. E não sempre simplesmente por ganhar. Porque as crianças do autismo não ficam felizes só por simplesmente ganhar algo. Entendeu? Eles gostam de ganhar aquilo que eles gostam, porque eles são, assim, bem transparentes nas relações, né? Se ele gostou, ele gostou. Se ele não gostou, ele não gostou. Então, a gente tem que tentar descobrir aí uma coisinha que ele vai gostar. Davi, pode falar. Não, é porque eu só fiquei, assim, um pouco intrigado com a questão do celular, né? Que você falou. Eu sei que foi só um exemplo, mas... ele gosta de celular, então vou dar uns minutinhos pra ele nesse celular. Mas que celular que vai ser esse? Vai ser o meu? Vai ser o dele? É meio estranho, assim, de escutar. Então, a gente está trazendo uma ideia de educação usando tecnologia. Então, você vai ter, assim, muitos recursos tecnológicos na sua sala, por exemplo, entendeu? Por exemplo, aqui na nossa prefeitura de Campos, a gente tem os tablets, que aí não é nem meu, nem do aluno, mas em escolas onde não tiver, é uma possibilidade. Eu já dei meu telefone a aluno muitas vezes, entendeu? E aí depende da idade desse aluno e da sua disponibilidade, do jeito que ele utiliza o telefone, se não tem risco dele jogar longe, mas é uma possibilidade, ou dele ou o seu, também é uma possibilidade, Davi. Entendi. Entendeu? Não é um problema. Inclusive, a gente traz a ideia de que a gente utilize mais esses recursos tecnológicos em sala de aula com eles, né? Esses minutinhos, foi um minutinho que eu falei livre, para ele fazer o que ele quisesse, mas, na verdade, a gente já estaria utilizando isso durante a aula, porque é um processo que a gente já percebeu que é bom, que dá mais certo a gente utilizar a gamificação, os jogos, os vídeos. E aí, para a gente estar utilizando isso, a gente vai precisar de um tablet, de um celular, de um computador na sala. Passa para mim, Marco, por favor. Obrigado, Mariana. Nada, eu acho que o Marco agora vai falar de uns exemplos, né? Um pouquinho do que eu Agora vou dar um falei. exemplo. Então, gente, a Mariana passou para a gente aí a ideia do transtorno, de como se a gente pode trabalhar, e eu vou trazer um exemplo de tecnologia que eu já comecei, a gente já começou no encontro passado, que é observando a Base Nacional na área de ciências, e essa questão de matéria e energia, as características dos materiais. Então, no encontro passado, a gente fez uma forma de apresentar esse conteúdo. Eu vou trazer ele de volta. Nosso Em uma livrinho. floresta não muito longe morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. Não demorou muito para que aparecesse pela redondeza um lobo mau. Ele disse: abra logo esta porta ou soprarei, e a sua casa destruirei. Então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares.
Então, até aqui a gente mostrou você que existe essa possibilidade, mas eu questionei da outra vez como que a gente podia melhorar isso. E aí eu já começo dividindo esse conteúdo. Inicialmente eu já vou dizendo o meu objetivo. Pessoal, então, o Marco está mostrando aí para vocês como que se trabalha uma habilidade da BNCC utilizando um recurso tecnológico que foi ele mesmo que produziu e mostrando aí alguns erros, né, não erros, dando dicas, né, de como seria melhor a gente trabalhar, de como vocês podem estar utilizando uma habilidade da BNCC na produção de um recurso tecnológico e também na produção de uma aula. É muito legal esse livrinho aí, é um livrinho totalmente digital, feito por ele mesmo. E aí, eu já de início aqui, o que eu faço? Eu mostro qual é o objetivo que eu vou trabalhar. Mas, isso interessa mais para o professor. Sim. Mas, de repente, o meu aluno quer saber o que eu vou trabalhar, então as características de materiais, que é isso daqui. E aí eu começo já na capa, aqui na contracapa, estaria aqui, matéria e energia, já especificando o que eu vou trabalhar. E um primeiro preâmbulo, observe o lobo e as casinhas dos porquinhos. Então, eu já chamo a atenção. Eu já dividi aquela entrada que eu falava, já comecei a chamar a atenção. Em uma floresta não muito longe morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. E aí eu comecei a cortar. Agora eu já tenho o meu mesmo cenário que eu peguei, aproveitei um retrato meu com uma floresta por trás. Na realidade, isso é uma fotografia dentro da nossa universidade, que é uma área arborizada. E eu divido essa historinha, ela começa a cortar. Então, a parte que fala dos 3 porquinhos estão aqui. Não tem mais do que isso, é só isso. E aí, sim, o meu aluno para ver. Eu não fiz uma carga cognitiva grande, daquele áudio enorme que ele tem que parar para pensar. Ele para ver em uma floresta, viu os 3 porquinhos com 3 irmãos. Existiam os 3 porquinhos, 3 irmãos. É a minha face, que ele já conhece, apesar de estar com áudio de inteligência artificial. Ele conhece e ele consegue parar para ouvir e ver a relação da imagem. Não demorou muito para que aparecesse pela redondeza um lobo mau. Ele disse: abra logo esta porta ou soprarei, e a sua casa destruirei. E aí o meu áudio agora passou como a próxima questão agora que eu trago é a legenda, e é uma legenda colorida que existe, isso tudo são programas gratuitos, eu achei que a gente consegue utilizar, isso tudo vai ter demonstrado na nossa apostila, no decorrer do curso. Então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. Ou seja, eu dividi aqui a historinha em pedaços, então eu consigo torná-la mais inclusiva, além da questão da legenda, além da questão da minha imagem, que o meu aluno já está acostumado, e eu fui cortando ela em pedaços para poder a gente construir essa história. Tá? Isso era só um exemplo, eu não vou construir a história toda, mas na apostila a gente fala um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, a gente fala sobre a metodologia VARC, além de vídeos que a gente fala com o Rafael Brunelli, com o Vitor de Castro, que fala sobre essa questão de inclusão e outras relações. Principalmente a questão do PCD, e aí eu gosto desses vídeos, porque eles tratam de uma maneira bem tranquila. O Rafael Brunet, ele trata até meio que cômico, como ele faz uma pergunta sobre... alguém faz um comentário, porque questão das cotas, não sei o que, ele fala, realmente, não precisa de cota. Minhas amigas PCDs, amigos PCDs, mande os boletos para o amigo aqui que está questionando a nossa questão de cota. Então, ele trata isso de uma forma mais leve, uma forma cômica, mas ele trata esse assunto e vai tratando todas as questões, ele explica por que precisa de cotas, por que a gente precisa trabalhar cotas para a questão da pessoa com deficiência, para todas as áreas, justamente por conta de questão de que existe um racismo estrutural, que existe um capacitismo estrutural na sociedade, que existe uma série de outras informações. E a gente trata isso um pouco na apostila. Tá? Finalizando, eu vou finalizar aqui, eu já coloquei o questionário lá no chat. Nós temos o nosso link no YouTube, que a gente vai colocar esse vídeo mais depois. Eu não devo colocar esse vídeo antes de quinta-feira, que eu vou precisar de um tempo, amanhã vai ser um dia complicado para mim. Temos o nosso link no Instagram,
tá? E pelo que eu vi lá do pessoal na plataforma, vou parar a apresentação. Pergunta aqui, algum colega tem alguma dúvida do que a gente abordou aqui hoje, do que a gente precisa falar? Alguém tem alguma informação que queira acrescentar? Não? Não, Marcos, está ótimo. Gostei muito da forma que vocês apresentam, eu acho muito valioso. Abre parênteses, assim, em relação às pesquisas, né? A forma da gente enxergar e interpretar as coisas de forma diferente. Então, fico muito agradecido. Obrigado, Diego. É um assunto Obrigada, Diego. Que bom. É um assunto muito amplo. Durante o curso, a gente vai tratar outras questões, principalmente a área de inclusão, mas não vai ser com esse foco, assim, de parar para falar de inclusão. E aí, desde o encontro passado, eu falei, no dia de inclusão, a gente fala muito, realmente fala muito, a gente faz troca, porque é uma angústia grande de todos, né? Então, gente, se não tem, eu vou Pessoal, parar. e aí... Eu quero aprender a usar aquela roletinha. E como criar aquele livrinho que você criou? Ah, sim, a roletinha a gente vai ter um dia especial só para aprender, que é o dia da gamificação com o WordWall. E a Opa! roletinha também é quando vocês forem aprender sobre vídeos. Muito bom, obrigada. Né, Marcos? Fica corrigido se eu estiver errado. Então, não é vídeos, não. O livrinho a gente vai aprender quando falar do PowerPoint. Isso. Esse livrinho é feito no PowerPoint, tá? Diretamente no PowerPoint. E eu botei o link aí da roletinha, porque já tinham me pedido no privado aqui, o link da roletinha, tá? Mas a Mariana vai explicar como é que funciona essa roletinha, como é que cria essa roletinha, como é que se aproveita essa roletinha no nosso 5º encontro. Gente, então essa é a ideia. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação, mas não encerro o encontro, tá? Boa noite.